Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de junho de 2024, aniversário do Donald Trump. Lamento se você é colega de horóscopo essa criatura absolutamente meteórica, praticamente um cataclisma, né? Praticamente um objeto que entrou em rota de colisão com a história da humanidade. Lamento. E é uma coisa muito impressionante, eu tenho que compartilhar isso com vocês, um vídeo em que o Donald Trump está, acho que num comício, não é? E aí ele começa a falar, sem mais nem menos, né, porque já que ele está, a grande inspiração dele é reverter o mundo, sei lá, para a idade das trevas, né, ele faz um ataque completamente gratuito à questão da mobilidade elétrica, e ele começa, e assim, eu não vou conseguir reproduzir porque eu não sou tão completamente lesado quanto essa figura é, então provavelmente na hora que eu contar essa história, ela vai ficar um pouquinho menos nonsense, um pouquinho menos surreal do que ele falando, vocês podem assistir depois, tal, para se divertir ou não, para ficar apavorado, né? Mas ele imagina o seguinte cenário, olha, imagina que você está num barco movido a energia elétrica e o barco começa a afundar, e você olha em volta e você está cercado de tubarões, e veja, os tubarões estão atacando na Flórida, uma mulher teve a perna arrancada, os tubarões são um perigo, os ataques do tubarão estão aumentando, ok, aí ele volta para a questão do barco, então se eu perguntei para um cara, sei lá, um cabeção do MIT, o que deveria acontecer, e ele falou, nossa, nunca ninguém me fez essa pergunta, puxa vida, que pergunta interessante, e a questão é se eu prefiro morrer eletrocutado ou me jogar na água e me lançar, né, aos tubarões. Né? Bom, ele não perguntou para mim, não é? Eu também ficaria em dúvida se eu preferia ver esse cara fritar, né, com sei lá quantos mil amperes, mas ou ser trucidado por tubarões, eu realmente ficaria em dúvida. Mas o que é mais impressionante que é uma fala completamente senil, uma fala completamente sem nenhum tipo de lucidez aparente, completamente descabida, e as pessoas aplaudem do mesmo jeito, né? E tanto que o artigo que eu vou compartilhar com vocês diz justamente o seguinte, ai se o Biden tivesse falado a mesma coisa, iam dizer, tá vendo, ele tá velho, ele tá gagá, né? Ele não tem mais condições de ser presidente, mas quando o Trump fala isso, passa batido, e eu vou agradecer aqui ao Thomas Xi, um super raríssimo, que é um raríssimo muito querido, que me passou um vídeo que é basicamente um pesadelo, né, uma entrevista com eleitores fiéis do Trump, né, que agora engoliram e estão reproduzindo alegremente, aliás com muito orgulho, uma frase bombástica de que a América não é uma democracia. Aí você tem que fazer uma pausa de efeito, porque acho que é assim que eles aprenderam naqueles canais de louco, Fox, algum influenciador, né, horroroso, também está reproduzindo isso. Não, a América não é uma democracia, é uma república. E aí o repórter pergunta, desculpa, qual é a diferença? E aí a moça fica completamente, uau, eu não estava esperando por essa uma bola quadrada, é uma bola curva, e aí não sabe o que responder, ela só sabe essa frase de efeito, veja, a América não é uma democracia, a América é uma república. Aí um outro senhor um pouquinho mais articulado vai dizer que, veja, a democracia não é uma coisa boa, agora a república é. E aí você fica se perguntando quem gera esses conteúdos asquerosos que as pessoas engolem e saem repetindo, porque se tem alguma coisa que marca a nossa espécie, essa questão da fidelidade cega, né, essa fé do eu creio enquanto, mesmo que seja absurdo, né, credo quia absurdum est, né, que quanto mais absurdo for, mais você reforça a sua fé, porque isso demonstra o quanto você está vestindo a camisa, o quanto você abraçou a causa, o quanto você é confiável, o quanto você pode sentar na janelinha desse grupo seleto de gente completamente translocada, não é? Então, infelizmente, fé, fidelidade, grande parte é isso, e aí, mesmo que seja fé no Trump ou fé em qualquer outra coisa, deve dar muito parecido o fenômeno, né? Por mais que você aponte barbaridades ou se aponte absurdos gritantes, a pessoa vai bater no peito e vai reforçar que ela vai acreditar porque isso demonstra o quanto ela é, bom, e assim vai, né? Mas o que é muito interessante dessa história, interessante ou não, é que isso me faz lembrar, acho que o primeiro livro do Dan Ariely que eu li, que acho que era o Previsivelmente Irracionais, em que ele coloca uma característica interessante do comportamento humano, que é o seguinte,
Bom, o nosso cérebro é um assessor de imprensa, né? Ele está o tempo inteiro dando ali um viés positivo a tudo que você vivenciou, a todas as besteiras que você já fez, arrumando justificativas completamente estrambólicas para as burradas que a gente faz. É isso ele é praticamente o secretário de comunicação, né, do governo Lula, do governo Bolsonaro, dá na mesma. Né? Então, uma das características da espécie humana é que quando a gente passa por algum perrengue que não tem nenhuma explicação possível, você pagou mico, você engoliu sapo, você desperdiçou seu tempo, você foi abusado, né? Isso é tão inaceitável para o cérebro, para o mecanismo de funcionamento do cérebro, que o cérebro é um mecanismo preditivo, né? Você faz um sacrifício, você tem um prêmio no final, você se esforçou, acontece alguma coisa que vale a pena no final. Quando isso é quebrado, o que o cérebro faz é justamente inventar uma outra visão, uma outra narrativa para transformar aquilo em alguma coisa gloriosa, em alguma coisa que fez você quem você é, que transformou você numa pessoa muito melhor, numa pessoa muito maior, o que me faz lembrar de vários, a gente estava comentando hoje com a minha mulher. Aliás, um parêntese aqui, você sabe que você casou com a pessoa, ou que eu casei com a pessoa certa, quando no café da manhã nós estávamos lembrando com saudade de professores queridos da escola do ginásio, da escola do colegial, né? E aí quando nós estávamos ali, puxa, o meu professor de história, não, mas o meu professor de literatura, eu lembrando do Virgílio Carvalho, o Virgílio da ECA, lembrando de grandes mestres inspiradores, e aí ela lembra, não, mas o que eu tinha horror mesmo era educação física, e mais uma vez mostrando que a gente realmente tem, o nosso encontro foi escrito nas estrelas, não é? Porque realmente eu sempre tive horror a essa história maluca de educação física, sempre achei que isso era um vestígio do nazifascismo, né? O nazismo sempre foi muito preocupado com os corpos saudáveis, não com as mentes saudáveis, né? E também é muito comum você encontrar profissionais dessa área com um certo sadismo, né? Eu me lembro de uma vez que minha mulher tem um apego muito maior a academias do que eu tenho. Eu infelizmente, eu não sei se é a música ruim, alguma coisa me provoca uma rejeição quase que incontrolável ao ambiente de academias, mas eu sei que... Por que eu estava lembrando? Já sei. Porque uma vez, não, vamos fazer academia juntos. Eu falei, meu Deus do céu, o amor é lindo, vamos lá, tal. E aí na primeira aula, eu tinha sei lá, como é que chama o cara que está ali te acompanhando? Não era um personal trainer, não era um personal, não era nada disso. Acho que era só um cara que fica ali na academia, um dos professores e tal. E ele me botou numa daquelas máquinas de tortura do Torquemada, da Inquisição Espanhola. E aí ele colocou um peso X, eu estava muito fora de forma, eu devo ter feito careta. Ele olhou para mim e falou, cara, o que é isso? Aí ele pegou, sentou no meu lugar, botou o peso máximo e ficou bufando, falou, tá vendo? Eu falei, ok, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E voltando para a lição do Dan Ariely, voltando a professores, né, não de educação física, claro, não é? Ele veio com essa história de que quando você passa por algum perrengue em que a sua expectativa é simplesmente sapateada, pisoteada, você acaba vendo nisso um sentido maior. E me fez lembrar aqui de amigos, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eles começaram a treinar rugby, que é um jogo de uma brutalidade simplesmente inominável, né? Eles se machucam, eles se orgulham, quando alguém faz um ponto, tem um estranho ritual que se chama morde de bunda. O treinamento dos caras é um negócio absolutamente horroroso. Algumas temporadas anteriores, um dos colegas ali, um dos colegas, eu não cheguei a conhecê-lo, mas o cara ficou tetraplégico, porque quando eles se empilham ali, o cara quebrou a coluna. Era simplesmente uma coisa inominável. E quando você vai ver, obviamente, as pessoas se lembram disso como se tivesse sido um rito de iniciação, né? Como se eles tivessem sido admitidos numa outra esfera de, sei lá, de coragem, virilidade, masculinidade, e provavelmente tiraram lição disso para suas vidas corporativas e devem estar fazendo algum post no LinkedIn. Então, toda vez que alguém manifesta, para mim, algum apreço extraordinário por alguma coisa que parece ser meio questionável, para mim já é mau sinal. É sinal que aquilo é um perrengue, que aquilo é um absoluto mico e que eu devo manter distância. Porque se a pessoa ativou esse circuito automático, né, de tornar tudo positivo para tentar ver nisso um sentido maior, sei lá, o cara teve uma doença medonha e fala, não, mas eu cresci muito. Não, cara, vamos lá, foi uma doença medonha. É simplesmente uma doença medonha. Mas já que a gente falou aqui de escrito nas estrelas e do signo do Trump, eu quero falar sobre o céu que está
acima de nós, né? Eu quero dizer que existem realmente gente no mundo inteiro que está zelando pelo nosso destino, olhando para os astros. São astrônomos. É porque hoje de manhã eu estava vendo ali as notícias sugeridas pelo Google. Ele estava falando de um asteroide que eu não conhecia, chamado Apophis. O Apophis, ele está deixando alguns astrônomos da NASA meio preocupados. E aí tinha um link para uma plataforma da NASA que eu adorei, é linda. Por favor, cliquem no link, vai estar aqui na descrição do episódio, vai estar no radinhodepilha.com, né, no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, etc. Não é? É uma plataforma da NASA que chama De Olho nos Asteroides, Eyes on Asteroids. Assim que você entra, de cara aparece o sistema solar polvilhado, completamente lotado de pontinhos brancos, né? E aquilo está girando, você pode com o mouse ali girar tridimensionalmente, é absolutamente espetacular. Você pode voltar no tempo e ver aqueles pontinhos brancos se mexendo. Que pontinhos brancos são esses? São asteroides, né? E não são assim todos os asteroides, ali tem algumas dezenas de milhares, eu acho, né? E eles estão monitorando asteroides que têm um tamanho, sei lá, o tamanho catastrófico, né? Acima de 100 metros, 2 quarteirões, 1,5 quarteirão. Né? Então, acima de 1,5 quarteirão, eles estão tentando monitorar, tem alguns, sei lá, acho que atualmente tem 140 que estão ali nessa categoria um pouco mais preocupante, e aí tem duas tabelas para você saber se aquilo você devia ficar, né, com ansiedade ou não. Uma delas é a tabela de Palmeiro. Palmeiro ele indica a probabilidade que aquilo dê de testa com a Terra, né? Essa é a tabela Palmeiro, que é a chance de que tenha algum encontro não necessariamente positivo, né? E a segunda tabela, que é a tabela de Torino, a escala de Torino, ela dá uma noção do tamanho da desgraça, se vai ser alguma coisa que vai extinguir a vida no planeta, né? Que vai simplesmente, sei lá, apagar uma cidade do mapa. Eu pensei em Brasília, pensei em várias outras também, não é? Mas a plataforma é absolutamente fascinante até você descobrir, e eu vou dar link para vocês para um artigo que o Google me recomendou também, né, dizendo que isso é pouco perto do que um novo projeto, é uma startup que se chama, o projeto, eles estão lançando um satélite, né, um satélite de observação chamado Sutter, e o Sutter ele vai mapear praticamente 19 asteroides por minuto. O objetivo dele é, por ano, você conseguir mapear mais ou menos 10 milhões de asteroides, acho que é isso, 10 milhões, mais ou menos nessa faixa. Aí você fala, caraca, tem tanto asteroide assim? Lamento informar, mas tem 1 bilhão de asteroides no sistema solar. 1 bilhão. E a dificuldade sempre foi que, assim, primeiro, o asteroide não brilha sozinho. Ele é um corpo opaco, então depende da luz do Sol, né, porque é para você conseguir ver. A segunda questão, eles são pequenininhos. A terceira questão, eles passam muito rápido. Então, normalmente os telescópios aqui na Terra, quando eles fazem aquelas fotos lindas, né, de coisas que você não consegue enxergar a olho nu, eles têm que manter uma exposição prolongadíssima, né, para se dar bastante tempo da luz marcar ali o sensor. Bom, uma exposição prolongadíssima, o asteroide quando passa é mal e mal um risco. Né? Então, o que esse satélite está tentando fazer é mapear usando um outro algoritmo, usando isso, usando aquilo, mas eu achei fantástico. Eu não tinha ideia de que a gente estava assim num ambiente tão tumultuado, né? Tão lotado. E aí, para outra matéria extremamente interessante, que também tem a ver com os astros, sobre a influência dos céus na vida terrestre. O que acontece? Cientistas chegaram à profunda conclusão que há uns 2 milhões de anos, mais ou menos, que na escala cósmica é nada, 2 milhões de anos não é quase nada, né? Mais ou menos quando surgiu a vida um pouco mais complexa, uns 2 milhões de anos, tá bom? Mas o que acontece é que a gente passou por uma vizinhança um pouco complicada. Vale lembrar, aliás, eu estou tentando lembrar aqui os números. Se eu não me engano, a cada minuto que nós estamos conversando aqui, o nosso sistema solar tão querido, nossa casa, não é mesmo? Que está girando em torno da galáxia, né? O nosso sistema solar ele dá a volta na galáxia a cada 230 milhões de anos, o que também é um tempo bastante curtinho em tempos cósmicos, não é? O que acontece é que a cada minuto que a gente conversou aqui, você ficou 13 mil quilômetros distante de onde você estava, porque a Terra, não, o sistema solar se desloca a mais ou menos 800 mil quilômetros por hora. Então, até o final desse episódio, que vamos imaginar que tenha 30 minutos,
você está 400 mil quilômetros distante de onde você estava. A gente não percebe. A gente não percebe, você acha que está tudo parado, certo? Você acha que está tudo parado, que o mundo gira à nossa volta, né, que a Terra é estacionária. Não. As coisas, como diz, nada para, as coisas estão sempre em movimento nesse universo. Pois bem, então se a gente está circulando 800 mil quilômetros por hora, né, a gente está o tempo todo atravessando regiões da galáxia ou do universo que a gente não conhecia, são literalmente mares nunca dantes navegados. E o que acontece é que se você calcular ali a trajetória do nosso sistema solar em torno da galáxia, você percebe que ele pode ter passado em algum momento por umas vizinhanças meio estranhas, que são grandes nuvens frias de hidrogênio. Ok, não sabia que isso existia. Na galáxia tem umas regiões ali que está cheio de hidrogênio, né, são nuvens de hidrogênio gigantes, e tudo indica, se você fizer as contas, isso que é o bom, né, de astronomia, não astrologia, é que você realmente consegue prever coisas, até no passado. Se fizer as contas, tudo indica que há 2 milhões de anos o nosso sistema solar inteiro, Sol, todo mundo junto, os nossos 1 bilhão de asteroides, a gente atravessou uma nuvem de hidrogênio. Aí você fala, bom, e daí, o que eu tenho a ver com isso? É que isso muito provavelmente bagunçou, né, todo o fluxo do que vem do Sol. O Sol tem o vento solar, tem as partículas solares, tem o campo magnético da Terra, né? O campo magnético da Terra protege, é um guarda-chuva invisível que protege a gente do mau hálito do Sol, basicamente, né? Das partículas, das radiações, mesmo das radiações do cosmos. Se você acha... Aliás, tinha um filme muito bonito, O Céu que Nos Protege, não sei se você assistiu. Muito interessante, um filme que se passava, se eu não me engano, no Marrocos ou na Tunísia. Mas, pois bem, o céu que nos protege não é nenhum, sei lá, querubim, serafim, ou seja o que for. A Terra tem um campo magnético que funciona como um escudo aí da Star Wars, Star Trek, não é? Que protege. Mas o que acontece a hora que a gente atravessou essa nuvem de hidrogênio, isso certamente bagunçou tudo, isso muito provavelmente expôs a Terra a um toró, a uma chuva completamente inesperada, indesejada, de coisas ruins. Coisas ruins, eu quero dizer raios gama, raios cósmicos, partículas de todo tipo vindo de todo lugar, né? E o que acontece é que você percebe que isso deve ter acontecido mesmo, porque quando você analisa o fundo dos oceanos, ou quando você analisa o fundo das geleiras, você percebe ali que tem isótopos um pouquinho mais estranhos que não deveriam existir, e uma das explicações possíveis é isso. A gente talvez certamente atravessou uma região do cosmos que bagunçou o coreto e deixou a gente pelado com a bunda na janela. Basicamente, o termo científico é esse, não é? Então, isso certamente deve ter tido efeitos na vida na Terra. Isso pode ter provocado mais mutações, isso pode ter provocado extinções, isso pode ter provocado, sei lá, mudanças climáticas que eles estão tentando entender agora. E, aliás, falando em coisas que poderiam ter provocado desastres, essa noite eu acordei no meio da noite e eu tenho um remédio contra crises dessas de insônia, que eu deixo do meu lado ali um livro que eu estou lendo em doses homeopáticas, parêntese, asterisco, nota de rodapé. O radinho não endorça a homeopatia, muito pelo contrário, não é? Mas esse livro é bastante poderoso, ele é bastante eficaz, não é como, sei lá, água com açúcar diluído, não é? Mas é um livro sobre ondas no mar impossível, que é sobre teoria do campo quântico. Ok, então realmente quando eu estou precisando ficar com sono, perdão, quase que eu bocejo aqui, eu leio esse livro e eu estava lendo um capítulo absolutamente extraordinário, né, tentando desvendar ali, ou pelo menos esclarecer para os leigos, como eu, coisas da luz, por exemplo, a luz, a energia, os campos eletromagnéticos, uma coisa absolutamente maravilhosa. E aí tem uma questão que o Einstein, aliás, ganhou um prêmio Nobel por isso, foi descobrir que a luz não é exatamente uma bolotinha, que a luz é uma vibração, é uma onda, e que essa onda tem valores que não são necessariamente contínuos, eles vêm em pacotinhos, né? E uma descoberta que ele fez é o seguinte: vamos supor que existe uma coisa chamada efeito fotoelétrico. Aliás, eu tenho aqui no escritório 2 ou 3 brinquedinhos que, quando a luz do sol bate, um é uma rainha da Inglaterra que fica dando tchau, 2 são 2 hélices que ficam girando, né, mostrando o efeito fotovoltaico.
Esse efeito fotovoltaico que ninguém conseguia explicar, o Einstein explicou. Falou, o negócio é o seguinte, a onda vem em pacotinhos, a luz é uma onda, ela vem em pacotinhos. O que acontece é que a energia do pacotinho depende da frequência. Certo? Se a luz tem uma frequência baixa, ela tem energia baixa. Se a luz tem uma energia alta, ela vem numa frequência alta. Então, se você pegar aí uma placa fotovoltaica e botar uma frequência baixa, sei lá, vermelho, infravermelho, calor, não acontece nada. Mas se você vai subindo a frequência da luz, a energia é maior e finalmente isso é capaz de provocar alguma coisa, né? Os átomos finalmente refletem, opa, chegou alguma coisa aqui que vai bagunçar a minha vida. Então, é por isso que ultravioleta na praia é tão nefasto, porque ultravioleta, a frequência é muito mais alta que a luz visível, né? Ele tem muito mais energia em cada pacotinho, e cada pacotinho desses pode provocar uma completa confusão no seu código genético, e você pode ter um melanoma que não é uma boa coisa, certo? Certo. E aí, agora as outras frequências, a luz visível, não acontece nada. E aí a comparação que ele faz, que eu acho muito bonitinha, é a diferença entre você ser, sei lá, vamos supor que seu aniversário, como o do Trump, por exemplo, e seus amigos têm um senso de humor um pouco estranho e não vão te dar uma ovada. Eu acho que espero que essa tradição tenha desaparecido das adolescências contemporâneas, mas eles resolvam atacar você com bolinhas de ping-pong, né? Então imagina que você é fuzilado com centenas de bolinhas de ping-pong. Ok, isso é meio besta, mas acontece que isso é muito melhor do que você tomar um tiro. Um tiro é uma bolotinha de chumbo, né, um projétilzinho de chumbo muito pequenininho, mas ele vem com uma energia extraordinária, energia cinética, né, e aí sim ele pode fazer mais estrago que muitas bolotinhas de ping-pong. Então, quando você vai na praia, a luz é mais ou menos as bolotinhas de ping-pong, o ultravioleta é mais ou menos uma metralhadora. Então, eu achei essa imagem toda muito bacana. Uma imagem que eu acho que vai, talvez na semana que vem eu vou explorar um pouco mais, é que o que ele está tentando mostrar é que todas as partículas, aquilo que você é feito, as estrelas são feitas, a nuvem de hidrogênio é feita, o Sol é feito, os asteroides são feitos, não são partículas. Na verdade, elas são ondas em campos. O elétron é uma onda estacionária, mais ou menos quando você pega uma corda de violão, faz tum, né? Isso é uma onda estacionária numa corda. É isso que acontece com o elétron, é isso que acontece com todas as partículas. Então veja, na verdade não existem partículas no vácuo, não existe, né, aquela ideia que a gente tem que o átomo são umas particulinhas perdidas no nada, cheia de vazio no meio. Não, o que você tem são campos que estão em toda parte, espalhados pelo universo, né? Então não tem vazio, porque tem um campo ali, e esses campos têm excitações, que são pequenas ondas, né, concentradinhas. Essas ondas são as partículas. Então você é basicamente feito, eu acho que muita gente mais esotérica vai adorar, você é feito de energia. Certo? Certo. Bonito, mas não, calma, segura o incenso aí, a coisa é... Semana que vem a gente se aprofunda um pouco mais nessa história. Mas eu tenho mais algumas historinhas para contar para vocês. Hoje não vai ser um episódio muito longo, a gente tem uma série de compromissos, mas falando em conversas de casal, ontem eu estava contando para a Glaucia que, puxa, eu ouvi, né, a gente estava tomando um café à noite, fazendo um lanche, e eu falei, nossa, eu ouvi um episódio absolutamente extraordinário sobre uma princesa, né, uma rainha medieval chamada Tefano, acho que é Tofano, alguma coisa parecida com isso, não precisa, eu nunca tinha ouvido falar e já esqueci, mas aí quando o pessoal do The Rest is History conta essa história, a história é diferente. Acho que, aliás, é por isso que hoje de manhã a gente estava falando de professores, porque eu comentei que eu tive a felicidade de ter na ECA um professor que não era daquela escola marxista que vai falar da luta de classes, do modelo econômico, da opressão. Não, ele tinha seguido a linha do Fernand Braudel, que é um historiador francês muito famoso, da escola dos anais, que não está preocupado com Napoleões ou com sei lá o quê, com lutas de classe, mas está preocupado com os fluxos de mercadoria, os fluxos de pessoas, a vida cotidiana, né, essas coisas que se misturam. Então, eu lembro que as aulas do Virgílio na ECA eram maravilhosas, eram aulas que tomavam praticamente a manhã inteira, e você saía de lá, uau, como se o seu mundo tivesse se expandido. E é isso que acontece cada vez que eu ouço The Rest is History, mesmo que ele estivesse falando sobre um
casamento específico, né, no século X, né, em que você tem lá sei lá, o rei, o imperador Otto do Sacro Império Romano Germânico, que resolve se casar com uma filha do imperador romano em Constantinopla, que na época chamava Bizâncio, né? Bom, é uma história comprida, etc e tal, cheia de pormenores. Eu entendi muito mais a questão da Europa, a questão da Alemanha, a questão do fim do Império Romano, mas acho que uma questão que vale a pena compartilhar com vocês e que eu acabei aprofundando através do próprio ChatGPT é a seguinte: nessa época, né, você tem a cristandade muito preocupada porque você está chegando perto do ano 1000. Né, está chegando perto do ano 1000 e a previsão é que o mundo vai acabar. Basicamente é isso. Né, essas coisas milenaristas aconteceram também no ano 2000. Né, muita gente acreditava que o mundo ia acabar. Se acabou, quem sabe é isso. Né, quem sabe o Trump é isso. O mundo acabou e a gente não sabe. Né, Bolsonaro e tal. Lula, mas então, ali era uma época do pré-apocalipse, muitas preocupações, e havia uma ameaça que realmente parecia que o mal estava se espalhando pela terra, que era o Império Otomano. Né? Alguns séculos antes nasce o islamismo é uma religião de conquista, né? Eles vão se expandindo militarmente, convertendo muita gente na ponta da espada, não é? E o Império Otomano cresce pra caramba e começa a tomar conta do Mediterrâneo e começa a assolar, e isso explica, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas cidades romanas foram abandonadas. Por que muitas cidades hoje estão cidades fantasma? Se você um dia for a Roma, pegue um trem, vá até Ostia. Ostia era um porto de Roma, fica muito pertinho. Foi abandonado. Por que foi abandonado? Porque tinha, sei lá o quê, pernilongo, peste, não sei. Mas uma das razões que as cidades costeiras do Mediterrâneo começaram a ser abandonadas é por causa de piratas otomanos. Né? Os otomanos, o Império Otomano tinha uma estranha aliança com piratas. Piratas sempre existiram. Né? O Império Romano já batia a cabeça com piratas. Aliás, era uma boa razão para você se juntar ao Império Romano, ele ia proteger você dos piratas. Mas o Império Otomano resolveu tomar outro caminho, chegou para os piratas e falou: vamos fazer o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem, né? Vocês só não vão atacar nossos aliados. Se vocês aí fizerem um troco, compartilhem um pouco com a gente, mas a ideia é, se tiver alguma batalha naval por aí, o barco de vocês é nosso, vocês têm que lutar do nosso lado. A gente pode fazer o que a gente quiser? Sim! Né? E nascem os piratas bárbaros que ficavam ali na costa do Levante, né? Marrocos, Tunísia, Líbano. Ali tinha vários, praticamente como se fossem feudos, né? Dominados por piratas, né? Que juravam aliança ao Império Otomano e infernizavam a vida de todo mundo, sobretudo cidades costeiras. E uma das atividades ali não era só, obviamente, o saque, etc., mas era também escravismo, escravização. Né? Eles pegavam pessoas, a religião muçulmana proíbe, que, se eu não me engano, que você escravize um muçulmano, mas agora o resto tanto faz. Não é? Então, se o resto, qualquer outra etnia, qualquer outra cultura, tanto faz. O problema é muçulmano? Então ok, tá tudo bem, se você não for, eu vou escravizar você e vou vender você no mercado de escravos. E essa é uma história horrível, aí você entende por que muitas cidades na costa do Mediterrâneo são abandonadas, né, porque é muito traumático, cada vez que os caras chegam eles levam todo mundo, e por que muitas cidades acabaram se refugiando nas montanhas, né, para as cidades fortificadas. Do que eles estavam se fortificando? Em grande parte desse tipo de ataques. Vale lembrar que os vikings também eram especialistas em invadir regiões inteiras do norte da Europa e pegar homens, mulheres e crianças e revender no mundo árabe, né, para justamente daí que, aliás, vem a palavra escravo. Escravo vem de eslavo, os povos eslavos eram vítimas dos vikings. Então veja que a história da escravização não é um monopólio de Portugal, são só os africanos, não é só a gente negra. E aí vou pegar uma carona com isso, porque num episódio, numa live do The Rest is History, uma ouvinte perguntou para um dos apresentadores ali, falou: olha, vocês quando contaram a história de Helena de Troia, todo o mito de Helena de Troia envolve estupro, né? Então Zeus, que é o deus,
né? Ele não pode ver um orifício distraído, ele se encanta com a mulher de Menelao, nem sei como chama a mulher do cara, a mulher chama Leda, ele se encanta com a Leda, que era a mulher de um espartano, e ele resolve se estuprar a Leda, ele estupra todo mundo o tempo todo, é uma coisa de louco, né? Ele resolve estuprar a Leda na forma de um ganso. Você já deve ter visto vários quadros por aí. Se você vê um quadro com uma mulher de perna aberta e um ganso glorioso, é o Zeus, mas aquilo é um estupro. E o que a moça pergunta é, olha, na mitologia o estupro aparece porque era uma coisa normal ou porque era uma coisa excepcional e, né, você estava ali mostrando o estupro para mostrar o quanto aquilo era grotesco. E aí o Tom Holland faz uma colocação que é meio triste. Eu juro que a gente vai falar alguma coisa mais bonitinha antes de acabar o episódio, mas ele fala, desculpa, mas o estupro sempre foi uma arma de guerra. Né? Ele muitas vezes não aparece nos relatos gloriosos, o Alexandre Magno conquistou não sei quem conquistou não sei o que lá, e eles pulam a parte do estupro porque nem precisa contar, porque é isso que acontece. Né? As mulheres são estupradas como arma de guerra, o que acabou de acontecer em Israel, agora o Hamas estuprou um monte de gente. Não é? Isso é uma questão que continua muito presente. O Tom Holland contou que, eu não vou lembrar agora com detalhe, ele foi em algum país que tinha alguma minoria muçulmana, né? E o que acontece é que ali o Estado Islâmico volta e meia chegava, né? E aí a questão é a seguinte, você vai entrar para o Estado Islâmico, aí você tem dois caminhos. Se você for homem, você pode dizer sim, e aí você vai ter lavagem cerebral. Se você disser não, você vai ter decapitação, né? Você vai ser decapitado, acabou. Agora, se você for mulher, a escolha não tem escolha, você vai virar um escravo sexual. Né, você vai ser levado, você vai ser escravizado por algum daqueles malucos, a hora que ele cansar de você, ele vende você para um outro e o cara vai usar, entre aspas, né, aquela escravizada até cansar e passar para o outro, e ele chega a entrevistar inclusive um pai de família dessa minoria que está ali, ele conta a história que chegou o Estado Islâmico, levaram o filho dele, ele nunca mais viu, levaram a filha dele como escrava sexual, ele nunca mais viu, levaram a mulher dele como escrava sexual, mas depois de anos e anos ele conseguiu traçar o caminho, né, dessa compra e venda, e ele comprou a mulher de volta. Mas você conseguia ouvir no quarto do lado a mulher batendo a cabeça e chorando o tempo todo. Né? Então você vê que a questão... algumas dessas histórias gloriosas de grandes líderes simplesmente estão deixando de lado, né, uma coisa que é de um grau de inimaginável de barbárie e de desumanidade. Mas já que eu falei aqui de religião muçulmana, tem um vídeo extremamente interessante, eu achei, eu sempre tive curiosidade, com relação a Meca. É um vídeo sobre a Kaaba. Kaaba é aquele cubo, parece um cubo preto, eu sempre achei que fosse um cubo preto, em que os muçulmanos têm que ir lá uma vez por ano, né, visitar, e aí tem que ficar dando volta naquele negócio. Eu nunca entendi o que tem ali. Então, caso você tenha curiosidade de entender o que tem ali, o vídeo é absolutamente excepcional. Ele, inclusive, mostra o que tem dentro. Eu achei que aquilo fosse um bloco de pedra, né? Sei lá. Não é uma casinha, são 4 paredes, e dentro tem praticamente nada. Para mim foi uma decepção. Tem lá uma caixa, um baúzinho, tem lá umas coisinhas penduradas, não é que tem lá, sei lá, uma chama eterna, antimatéria. Não tem nada. Não é? E tem também grudado na parede, já que a gente falou aqui, né, do que as coisas que caem do céu, tem ali a pedra negra que está ali envolta em prata, tal, que as pessoas ficam lá batendo cabeça e tentando beijar, etc e tal. Aquilo é um meteorito, simples assim. A questão é por que alguém está, né, fazendo tanto esforço para chegar perto de um meteorito. É porque aquele meteorito teria caído do céu e teria, depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso, aquele meteorito cai e de alguma maneira estranha provoca o encontro dos dois, né? E aí os dois teriam feito pegado aquele meteorito e feito ali um altar, talvez o primeiro altar a Deus. Né? Então, aprendi muito, né? Eu fiquei sabendo que é capaz de você juntar 3 milhões de pessoas dando volta naquele negócio. Você pode se divertir jogando pedras numa parede de pedra, que em princípio representa Satanás, não é? Então, caso você queira saber o que tem dentro da Kaaba, não sei, né? Você queira entender por que
todo mundo, muçulmanos, tem que rezar numa certa direção. Eu não sabia, mas há quartos de hotel em que você tem uma flecha no teto apontando a direção de Meca, né? Quando você vai visitar uma mesquita em qualquer lugar do mundo, tem um nicho que aponta a direção de Meca. E essa questão, obviamente, agora só para a gente, né, conquistar aqui uma perspectiva espacial, cósmica. Isso é um problema espacial mesmo, porque acho que ano passado, recentemente, um astronauta foi para a estação espacial, um astronauta malaio muçulmano, e ele foi justamente na época do Ramadã, e a questão era, pera um instante só, como é que eu faço para orar na direção de Meca se eu estou circulando o planeta numa velocidade extraordinária, eu não consigo nem saber onde é Meca. Então foram consultados os grandes sábios do islamismo, né, e disseram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você tenta, né, se você não souber qual é exatamente a direção, então você reza na direção da Terra, pelo menos isso. E também se não souber muito bem onde é que está a direção da Terra, reza para qualquer lado e está tudo bem, porque afinal há uma outra questão, inclusive extremamente interessante de geometria, se você estiver dentro da Kaaba, dentro, como é que você reza em direção à Kaaba se você está dentro? Porque qualquer lado que você virar, você está de costas para uma parte da Kaaba. Então veja, essa questão da Kaaba e de Meca, né, que parece um pouco surreal para quem, né, é de outras crenças ou de outras descrenças, no meu caso, não é? Na verdade foi um motor da geografia árabe. Foi assim que foram desenvolvidas a trigonometria, foi assim que foi desenvolvido os astrolábios, porque esse era um problema concreto, os caras tinham que saber para que lado que eles tinham que rezar, e a ciência foi desenvolvida. Aliás, uma boa parte das observações astronômicas também nasceu, de uma certa maneira, dessa tentativa de entender os céus. E agora, para encerrar com uma coisa que eu acho bacana, vamos imaginar que você tem uma aliança no dedo, né? Ou você tem uma obturação de ouro, alguma coisa dessas. De onde veio? Né? Você sabe que o ouro é um metal raro, né? Se você juntar todo o ouro que tem aqui na Terra, se você juntar todo, dá um cubo, sei lá, com algumas dezenas de metros de altura, não tem tanto ouro assim. Da onde veio esse ouro? De alguma mina, sei lá, uma jazida de sangue em Serra Pelada ou na África? Não, na verdade esse ouro veio de acontecimentos muito, digamos, bombásticos, né? Recentemente a gente conseguiu detectar, faz alguns anos já, as vibrações no espaço-tempo, que são as ondas gravitacionais. O Einstein tinha previsto isso, né, que grandes acontecimentos cósmicos iam provocar uma vibração do espaço-tempo, né, e que acontecimentos são, sei lá, um choque entre buracos negros, um choque entre estrelas de nêutrons e tal. E ele imaginou que a gente nunca fosse detectar. A gente tem hoje instrumentos como o LIGO, que conseguem detectar uma variação na distância de 1/1000 do tamanho de um próton. Então você pega um próton, que já é uma coisa minúscula, pega uma fração disso, 1/1000. Então com essa sensibilidade eles conseguem detectar grandes eventos interestelares. Eles recentemente descobriram, né, veio lá a onda, da onde está vindo isso, eram duas estrelas de nêutrons se chocando, eles apontaram os radiotelescópios para aquela região e perceberam que uma das consequências desse cataclisma cósmico foi a formação de átomos de ouro. Então lembre-se, todo o ouro que tiver aí à sua volta, ele nasceu no cosmos, ele nasceu de eventos cataclísmicos, absolutamente colossais. Ele não nasceu de nenhuma outra maneira, não tem outra maneira. O Sol não é capaz de produzir sozinho ouro, né? O ouro acontece muito raramente no universo quando estrelas de nêutrons ou buracos se chocam. Você precisa de muita energia para conseguir fazer isso. E acontece que agora eles estão planejando aí um novo detector de ondas gravitacionais chamado Einstein. Ele vai ser maior ainda, vai ser um triângulo de 3 túneis de 20 quilômetros de comprimento a 250 metros de profundidade, né? E ele vai ajudar a gente a perceber, né? Imagina, uma fração do deslocamento, é uma coisa absolutamente inacreditável. Para a gente tentar entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, por onde a gente passou, inclusive, né? Eu acho que realmente o céu tem muito a nos ensinar e não é exatamente Mercúrio retrógrado ou qualquer coisa parecida. Raríssimos, raríssimas e raríssimes, muito obrigado pela companhia, cuidem-se por favor, boníssimo fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.